Pessoal, graça e paz, um domingo abençoado para vocês, um domingo leve, um domingo de paz, um domingo de amor, uma semana abençoada para vocês, meus queridos. Beleza? Começando mais um culto aqui, né, no Pastor Espartano. E claro, para a gente falar de algo que eu amo falar. Eu fico muito feliz de gravar esses cultos porque, sinceramente, é o tema que eu mais gosto de falar aqui no canal. Esse aqui, ó, é ele mesmo. Falar de Jesus, pessoal. Eu amo falar de Jesus. Jesus edifica a nossa vida, Jesus com suas obras, seus ensinamentos, suas parábolas, né, a forma de conduta, de ética, de moralidade que ele passou pela sua vida, né, sempre com calma, sempre com leveza, né, claro, em alguns momentos ele ficava irritado, né, alguns momentos ele tinha confrontos, né, mas no geral, abençoa nosso coração, abençoa nosso espírito, nos transforma em seres humanos mais leves, mais amorosos, né, que olham, um ser humano que olha mais para o próximo, né? E em falar olhar para o próximo, né, eu peço que vocês olhem para esse canal agora, se inscrevam, compartilhem, dá um like, curte. Pessoal, compartilhar esses vídeos, compartilhar esse culto é uma forma de você espalhar o evangelho, exatamente, fazer o ID, né? Espalhar a palavra de Deus é uma forma de você estar cooperando em espalhar a palavra de Deus, fazendo aquilo que Jesus pediu, né? Vai e pregue todo o evangelho para onde for, qualquer lugar que estiver. E a gente pode fazer isso também de forma virtual. Na verdade, de forma virtual alcança muito mais pessoas, né? Chega na casa de muito mais pessoas, que às vezes você nunca viu, que você nem conhece, mas que às vezes vai tocar o coração dessa pessoa. E em falar tocar corações, claro, esse canal, o objetivo dele é para tocar corações, é para transformar vidas, é para transformar mentes, transformar almas. E uma forma de fazer isso, é claro, pela caridade, pelas obras, pelo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, todo valor arrecadado desse canal, dos vídeos desse canal, será realmente convertido em cestas básicas, remédios, né, para as pessoas mais necessitadas, né, ajuda financeira, né, e claro, a gente vai levar uma ajuda financeira, a gente vai levar uma ajuda espiritual, vai levar uma palavra, né, vai levar uma oração. São várias formas da gente ajudar as pessoas, seja no espiritual, coração, seja no mental, com uma conversa, um diálogo, às vezes só escutar, né, quantas pessoas hoje não param para escutar as outras, né, ou seja, uma questão mais física mesmo, uma questão que a pessoa está com aquela necessidade ali, ela está com fome, ela não vai escutar sua palavra porque ela está com fome, ela só quer um alimento, né? Então a gente poder abençoar as famílias também necessitadas nesse sentido. Bom, continuando aqui meus cultos, hoje, continuando a lógica inversa de Jesus. Jesus, aquele que quebrou todas as regras. Jesus, aquele, na verdade todas não, mas ele quebrou mais de 30 regras. Aquele que mais desobedeceu a Bíblia, na Torá, antigamente. Aquele que mais desobedeceu a lei. Aquele que transformou a lei, aproveitou algumas coisas, mas alterou várias. E nós vamos falar dessas alterações aqui. E aquele também que nos ensinou a forma de conduta, de certa forma, de lidar com a Bíblia. Que a Bíblia, ela deve ser filtrada. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Nem tudo que está na Bíblia deve ser levado para a nossa vida nos dias atuais. Como eu já falei com vocês, eu falo coisas aqui no meu canal que muito pastor não tem coragem de falar. Mas na Bíblia tem racismo, tem escravidão, tem genocídio, tem infanticídio, né, abuso, né, de crianças. Então assim, pessoal, tem amaldiçoar o próximo, inclusive no Novo Testamento, né, tem machismo, homofobia. A Bíblia é um livro cheio dessas histórias que os pastores não gostam de falar, mas está lá no texto. E significa que a gente tem que ignorar? Significa que a gente tem que virar ateu? Lógico que não. São histórias, não são poemas, era uma época, era um contexto, era um povo diferente. A gente tem que filtrar, tirar o melhor da espiritualidade para os dias atuais, pessoal. É isso que é o objetivo do meu canal aqui, né? E a melhor forma de fazer isso é através dos olhos de Jesus, da hermenêutica de Jesus, do filtro máximo do amor, que é Jesus. Então eu amo falar de Jesus. Aqui o foco do meu canal, de toda a minha missão como pastor, é divulgar as obras de Jesus. Aí, como eu estava discutindo essa semana também, inclusive, né, com um ateu aí, e ele falando, não, cara, mas esse Jesus, tem o Jesus histórico, o Jesus da verdade, ele não existiu, ou ele existiu, mas ele é um Jesus histórico, que não tem nada a ver com o que os cristãos estão falando. Foco nas obras, foco no legado, foco nos ensinamentos, foco nas parábolas. A gente não está aqui para, olha, é certo, existiu, não existiu. Foco naquilo que transforma o coração, pessoal. Não quero saber. Ah, mas Jesus existiu. É lógico, eu cristão, crente,
pastor, é lógico que eu acredito que Jesus existiu, tem várias provas sobre isso, mas claro que a linha ateu acredita também que tem várias provas históricas que esse Jesus não era a mesma coisa, os judeus inclusive negaram esse Jesus, né, do cristianismo, e tá tudo bem, cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua forma de enxergar o mundo, enxergar a vida, mas independente se existiu ou não os ensinamentos, o legado, a história, sabe, as parábolas, as coisas que edificam nossos corações, porque muita gente fala assim, não, mas a Bíblia é sagrada. Pessoal, a Bíblia não é sagrada. Como eu falei, a Bíblia é cheia de matança, a Bíblia tem pornografia, a Bíblia tem racismo, a Bíblia tem um monte de coisas, história sinistra. Genocídio, um cara que amaldiçoou, matou 42 crianças só porque zombaram do cabelo dele, né? Um profeta. Então, assim, tem cada história cabulosa. E, lógico, a gente não vai passar pano aqui, não. A gente vai falar as verdades dessas histórias aqui. A gente não vai ignorar a história. Mas o foco não é ficar buscando saber a verdade. Aconteceu, não aconteceu. Ah, mas você tem que ver isso com outros olhos, da religiosidade, da teologia, com mais amor, com mais espiritualidade. Para aquela época, tentando justificar. Não, a gente não está aqui tentando ficar defendendo, sendo advogado, não. A gente está aqui para filtrar o que é bom, o que é espiritualidade, o que edifica o nosso coração, o que transforma o nosso coração. As obras, independente se você é ateu ou cristão, independente se você acredita ou não, o foco é nas obras, é no legado, é nos ensinamentos, é naquilo que a gente pode trazer para a nossa conduta nos dias atuais. Mesmo você ateu, mesmo você não acreditando em Cristo, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa que perdoa as outras, que você faz o bem para o próximo, que você tem mais paciência, que você escuta as pessoas, que você faz a vida do seu próximo, do seu semelhante, mais leve, mais feliz, mais contente, mesmo você sendo ateu. Então a gente pode extrair ensinamentos aqui valiosos, né? Bom, e a prova que Jesus foi o maior questionador de Deus, que Jesus foi aquele que mais alterou as leis de Deus, daquele Deus antigo, né, dos judeus, está aqui no culto de hoje, onde eu vou falar sobre vários versículos aqui, onde Jesus peitou a lei, quebrou as regras, e claro, pessoal, tem que voltar nisso sempre. Jesus sempre quebrava as regras com amor. Jesus, tudo que ficava de lacuna, de espaço e buraco na lei, Jesus colocava amor ali. Então, ele aproveitou muita coisa da lei antiga, mas ele alterou muita coisa da lei nova, e sempre que ele alterava, ele colocava mais amor, mais ajuda ao próximo, mais caridade, mais compaixão, mais dignidade da pessoa humana, mais valorização dessa dignidade, dos direitos humanos dessa pessoa que estava lá sendo julgada, que estava passando por uma lei. Jesus não era aquela pessoa que seguia a lei corretamente, no sentido de não, manda apedrejar mesmo, é o que está falando na lei, manda apedrejar, bate no escravo, se não morrer, tá beleza. Olha as leis, pessoal, olha, entendeu? Então, para a nossa conduta, nos dias de hoje, nos dias atuais, até Novo Testamento, a gente tem que filtrar, peneirar, se seguir a Bíblia, arrisca, cuidado. Nem tudo ali vai te elevar espiritualmente, nem tudo ali está falando do amor de Jesus, nem tudo ali, muita coisa ali é preconceito, muita coisa ali é julgamento, muita coisa ali vai mais te condenar do que elevar a sua espiritualidade, vai te deixar numa frequência mais baixa do que elevar o seu nível de leveza espiritual. Então o que eu estou sentindo agora, graças a Deus, amém, que você possa sentir essa leveza aí na sua casa. Bom, vamos começar então, sem mimimi, sem rodeio, vamos embora. Muita gente fala que Jesus não quebrou a lei da sociedade. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Claro, a gente entende isso, e a gente, na conduta atual, pessoal, o cristão ele deve seguir as leis. Ele deve sempre seguir as leis. Porém, quando ele afirma, eu sou o rei dos judeus, eu sou o rei de Israel, e é o que ele, praticamente Pilatos prega na cruz dele, literalmente ali ele quebra, né, uma lei humana, uma lei da matéria, uma lei daquele povo. Ele se afirma rei, ele desrespeita automaticamente toda Roma e desrespeita César, porque aquele que se considera rei perante César era um insulto na época, né? Então a gente pega aqui João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Perguntou para Jesus, e Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porém, claro, eu não coloquei isso aqui não, mas Jesus também explica que ele é o rei.
mas que o reino dele não é deste mundo. E isso que muito crente ainda não entendeu. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é espiritual. Olhe a Bíblia, leia os textos da Bíblia, mas procure o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Procura isso na Bíblia. Procura, porque às vezes seguir versículo à risca vai te afastar, às vezes, de espiritualidade. Entre um versículo da Bíblia e o amor, fique com o amor. Nem todo versículo na Bíblia tem amor. Nem todo versículo. Fica com aqueles versículos que tem amor. E o que é amor? A Bíblia fala o que é amor. Qual que é o nível de... Porque aí você vai falar assim, não, mas eu posso ter amor para cometer adultério. Não. O nível de amor falado pela Bíblia. E aí, a gente tem a descrição desse amor em vários versículos da Bíblia, onde fala que ele é justiça. Salmos 89:14, que é a base de tudo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia, o amor de Deus é misericórdia. Porque essa justiça de Deus é aquela que perdoa. Essa justiça de Deus é aquela que quer a redenção do ser humano e não condenar e punir para o resto da vida. Então, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade. E vão adiante do teu rosto. Salmo 89:14. A misericórdia aqui no texto em hebraico aqui se refere ao amor leal e fiel de Deus. A gente tem segunda carta, aliás, primeira carta aos Coríntios 13:6. A natureza moral desse amor. Tem moralidade nesse amor, tem verdade nesse amor, tem justiça nesse amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Salmos 33:4-5, amor ligado à justiça e retidão, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade, o amor de Deus é bondoso, está cheio de bondade do Senhor. Né? E como eu falei, esse juízo, essa justiça de Deus é a justiça do perdão, do amor, da compreensão, de realmente resgatar aquela alma e não condená-la. Porque o Senhor não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Ele quer resgatar todos. Ele quer levar todos para o céu. João 5:3. O amor exige moralidade, obediência. Por nisso consiste o amor de Deus, em obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. É isso que eu estou falando. Agora, obedecer esses mandamentos que devem ser leves, não devem ser pesados. Então é o que eu falo, se o mandamento está pesado demais, se está condenando demais, se está julgando demais, cuidado com esse mandamento, porque às vezes ele entrou em o pastor Caio Fai gosta de falar sobre isso e eu acho interessante. Obsoleto. Simplesmente aquele artigo para os dias de hoje está obsoleto. Porque hoje, por exemplo, já não existe mais escravidão. Hoje a gente viu essa questão da torcida da Argentina aí com questão de racismo, isso é um absurdo. Mas tem coisa na Bíblia que é racista. Entendeu? Então ele entra a lei tem que atualizar de certa forma. Não existia naquela época de Coríntios, né, na cidade de Corinto, casais homossexuais que se amavam e que adotavam crianças e praticavam amor e eram tementes a Deus como tem hoje. Paulo jogou tudo no mesmo balaio ali, ó, os homofetivos e tal, mas era pessoal que gostava de orgia mesmo. Então a gente tem que separar e ver contextos daquela época, contextos de hoje, e saber separar. Não pode jogar tudo no mesmo balaio. Ah, o casal está em fornicação. Fornicação, que vem do fônix, que vem de prostituição, que vem de imoralidade sexual. Às vezes é um casal sério, temente a Deus, que só não é casado. Você vai jogar no mesmo balaio? Aí vem a injustiça. O amor tem que ser justo também. Por isso que a gente tem que saber peneirar e filtrar bem os versículos da Bíblia. E a gente tem que colocar amor acima de tudo, mas um amor sempre moral, um amor elevado, um amor verdadeiro, um amor, claro, sim, de obedecer, mas também de entender contextos, entender épocas, cartas de Paulo que foram escritas para uma cidade em específico daquela época, que tinha uma lei naquela época, que, por exemplo, a mulher tinha que ser submissa ao homem. Hoje, a gente vê que, sabe, tem coisa que para hoje não cabe mais, pessoal. Então, saber realmente ter crivo para ler a Bíblia. E a gente está aqui tentando ensinar da melhor forma possível. E não ser simplesmente aquele pastor que é isso e sai pregando. Não. A gente lê, entende, interpreta e olha com olhar espiritual, com filtro espiritual, trazendo leveza, através. Tem que ser leve. O jugo é leve.
O fardo é suave. Andar com Jesus, pessoal, tem que ser mais leve. Não pode ser sofrimento só, não. Muita gente fala, não, mas é a carne contra o espírito. Cara, a gente sabe que tem uma luta. Você contra seus pecados ali. Mas tem que ser prazeroso andar com Jesus. O caminho de estar com Cristo tem que ser alegria. Eu tô aqui fazendo esses negócios aqui de graça para vocês, perdendo meu tempo. Mas eu tô com muita alegria aqui no coração. De saber que eu tô edificando vidas. Eu tô transformando corações. Tem que ser nesse caminho de paz, de leveza espiritual, pessoal. E não de julgamento, não de condenação, porque a palavra, fica rígido na palavra. Tem um versículo aqui que eu esqueci agora, mas que Paulo fala que a palavra mata, mas que o Espírito vivifica. A gente tem que, Jesus veio para trazer o reino de Deus, o reino espiritual, o reino do Espírito. A gente tem que focar nas coisas do Espírito, que edifica o nosso coração, que dá leveza para a nossa vida, que dá leveza para o nosso irmão. Não estou falando para ficar passando pano para pecado, não. Mas eu estou falando para a gente também ser mais acolhedor, ter mais amor. Ver as coisas a nível espiritual. A nível espiritual. Será que Deus vai mandar um casal para o inferno que se ama, que foi fiel, que teve comprometimento a vida inteira, teve proteção, teve provisão, teve carinho, sabe? Teve respeito, teve responsabilidade emocional, afetiva? Será que vai mandar para o inferno só porque não tinha uma certidão de casamento? Entendeu, pessoal? Vamos ter um crivo mais espiritual para ler as coisas da Bíblia? Bom, é isso. Vamos continuar. Jesus, então, ele não nega a afirmação de Pilatos. Logo ali, ele praticamente confirma. Se você não nega, você está confirmando. O silêncio concede, né? Concede. E ali tinha um conflito de poder para Roma. Qualquer lei que um rebelde, né, infringe, principalmente uma lei onde você fala que é o próprio rei, aquilo ali é uma ofensa direta para César, né? Isso aqui. E, pessoal, pegando a questão de Pilatos. Pilatos foi até generoso. E ele ainda falou, eu não vejo crime nesse homem. A esposa de Pilatos sonhou uma noite anterior, antes do julgamento de Jesus, antes de mandar ele para a cruz. Pilatos, de alguma forma, não queria mandar ele para a cruz. Tanto que o lavar de mãos de Pilatos não significa a condenação de Jesus. Significa, olha, quem decide é o povo. Eu estou deixando para o povo decidir. Não joga esse peso, não joga essa conta de crucificar o Messias nas minhas costas, não. Muita gente até hoje não entendeu isso. Que não, foi Pilatos tal que ele podia ter impedido. Claro, ele podia ter impedido. Mas pensa se você estivesse no lugar de Pilatos, se você fosse o rei, se você fosse contra, se você fosse defender Jesus ali na época, se você fosse contra o povo, fosse contra Roma, porque você ia contra Roma ali. Você está defendendo alguém que se proclama rei, que é diferente do rei que você serve, que é César. A situação de Pilatos foi muito delicada, pessoal. Não queria estar no lugar dele. Não deve ter sido fácil estar no lugar de Pilatos. Tá? E é isso. A expectativa do povo era essa. Os judeus esperavam que o Messias, esperavam um Messias militar, um Messias que fosse militar, político, que expulsaria os romanos e restauraria a glória do trono de Davi, né? De forma física. Era o que Judas queria. É o que Judas, na verdade, sempre tentou, né? E aqui, essa passagem de Judas é muito interessante, porque tem esse lado também de Judas. Quando Judas entrega Jesus, ele achava que esse líder militar, esse líder político, esse alguém que vinha revolucionar, aquele era o momento. Vou entregar ele, eles vão pegar Jesus, eu vou falar onde que ele está, vou dar um beijo nele, eles vão levar ele e ali ele vai fazer a revolução dele, ele vai pressionando ele, ele vai mostrar para que ele realmente veio, ele vai ser o líder militar, ele vai realmente ali agora combater os impostos absurdos de César, ele vai livrar o pessoal da escravidão de Roma, é agora, e não foi. E Jesus foi igual um cordeiro para a cruz. E aí veio um remorso violento com Judas. E aí automaticamente depois, né, tirou a própria vida. Porque ele esperava aquele reino militar, político, que ia libertar o povo. E Jesus libertou o povo, mas de forma espiritual, não material, espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus dele não era deste mundo, era do, né, o mundo espiritual. Então é o que eu falo, muita igreja, infelizmente, ainda presa nos ritos, rituais, materiais. Jesus foi claro com Nicodemos, você tem que nascer de novo. E você nasce de novo é no coração, é no espírito.
Então não é uma água de batismo que vai fazer a diferença, entendeu? Não é participar do culto da Santa Ceia ali que vai fazer a diferença. É no espírito, é a transformação do coração de verdade, dentro para fora, onde você não precisa de nada externo. Bom, o reino de Jesus. Jesus ofereceu um reino baseado na verdade, no arrependimento, na transformação interna. Como eu falei, o reino dele é espiritual, foi o que ele deixou. E isso frustrou demais aqueles que buscavam libertação política imediata. Judas foi o mais frustrado disso tudo. Judas, na verdade, tentou conduzir Jesus. Olha, é esse líder que eu preciso. E foi iludido, de certa forma. Judas foi iludido, porque achava que Jesus era um tipo de líder, mas Jesus era um outro tipo de líder, que veio libertar o povo de forma espiritual. Em resumo, Jesus aceita o título de rei, sim, né? Mas define o conceito de reino, transformando a entidade geográfica e política em uma autoridade espiritual. Meu reino não é deste mundo. A autoridade minha é espiritual, não é das coisas aqui da terra, né? Espiritual sobre os corações humanos, não sobre a questão de riqueza, de impostos, não. Um reino que não é deste mundo. Então, assim, é o reino da santidade, do amor, da compaixão. Ali, ele literalmente, Jesus quebra uma regra política. Jesus quebra um princípio, como eu falo para vocês. Devemos seguir as autoridades? Devemos dar a César o que é de César? Cristão, na maioria do tempo, sim. Mas completando. Lembre-se de Pedro, quando eles queriam pregar lá no templo e isso foi proibido. E eles foram mesmo assim, antes agradar a Deus do que agradar os homens. Antes agradar as coisas do Espírito do que agradar as coisas da matéria. Então Jesus, sim, desobedeceu e foi crucificado por causa disso. Porque se assumiu, sim, o rei de Israel, o rei dos judeus, se assumiu como rei, literalmente perante Pilatos ali, literalmente quebrando toda a regra política, né, daquele contexto. E eu falo para todos vocês, seu vereador, seu deputado, seu presidente, siga as autoridades, mas a partir do momento que aquela lei vai corromper princípios cristãos, princípios de Jesus, siga a espiritualidade e descumpra a lei dos humanos. Siga a espiritualidade. Eu sei, o que eu estou falando aqui é pesado. São poucos que têm coragem para falar isso aqui. Mas agrade a Deus primeiro do que agradar certas leis corruptas. Ah, não, mas tem lei para aborto. Eu posso abortar. No meu país é legal, já está legalizado pela lei. Mas fere um princípio de Deus, de Jesus. Então você vai cumprir uma lei humana que você acha que você está certo, mas não é o humano que vai te julgar no dia do julgamento, não. Quem vai te julgar é Deus. É com ele que você vai acertar as contas. Então, foque nas leis espirituais, do espírito. O reino é espiritual, pessoal. Vocês têm que entender isso. Vamos lá, mais que Jesus quebrou as regras aqui, a lógica inversa de Jesus. Jesus chama um cobrador de impostos para ser apóstolo. Mateus 9,9, classe social. Ele quebra a lei de classe social. Porque tem a classe social, onde tinha Roma, tinha o povo pobre. Mateus estava no meio. Cobrador de impostos, ele era ali dos judeus explorados, mas ele servia a Roma, extorquindo o povo na questão dos impostos. Era considerado um traidor, era considerado um canalha, era considerado alguém sem caráter que desonrava o próprio povo. Mateus 9,9. E Jesus passando adiante ali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e seguiu. Mais um ato de ilegalidade diante a tradição dos homens, a tradição de classes sociais. O pessoal achou um absurdo Jesus literalmente chamar Mateus. O cara era cobrador de impostos, o cara explorava o povo. Só que Mateus, ele abriu mão, porque Mateus ganhava bem. Mateus tinha segurança, né? Ele tinha romano que fazia a escolta dele, né? Mateus tinha segurança, ganhava bem, morava numa boa casa, abriu mão disso tudo para seguir Jesus. Esse cristão de verdade. Esse dando um exemplo lá, que tem a parábola do rico lá, o rico, Jesus fala assim, ó, larga tudo que tem, dá tudo para os pobres, me siga. Mateus fez isso. Porque Mateus tinha boas condições. Então vamos lá. A lei que Jesus quebrou, o atrito social aqui. O choque em Mateus 9, 9, 13 deve-se a dois pilares do sistema social.
do primeiro século. O estigma do publicano, da classe social. Os cobradores de impostos eram vistos não apenas como profissionais de uma classe baixa, mas como traidores da própria nação. Eles trabalhavam para o Império Romano, muitas vezes extorquiam seus próprios conterrâneos e por isso eram classificados como impuros. A sociedade os excluía deliberadamente, excluía esses caras. O significado da mesa na cultura judaica da época, compartilhar uma refeição não era apenas um ato de alimentação, mas um selo de comunhão e identidade, porque Jesus também fez isso com Zaqueu. Jesus foi comer com pessoas Zaqueu era cobrador de impostos também, pessoas ali, né, que não eram, que eram impuras, e também foi um outro choque também, aqui já é um outro versículo, mas enfim, sentar-se à mesa com alguém significava declarar publicamente, eu me identifico com essa pessoa, somos do mesmo grupo. Ao comer na casa de Mateus com os outros pecadores, Jesus estava invalidando as fronteiras sociais que os religiosos usavam para manter-se puros e superiores. Como a gente sabe, Jesus andava com as prostitutas, com os ladrões, com uma pessoa impura perante a sociedade, com um cara que extorquia as pessoas com impostos. Mas ele andava não porque ele estava confirmando e ratificando aquele ato que a pessoa tinha que ser assim mesmo. Não, ele queria transformar eles. Ele era médico dos doentes, ele veio para salvar os doentes. Ele veio para restaurar o coração dessas pessoas. Maria Madalena, prostituta, uma das mulheres mais superiores no reino, no ministério de Jesus. Os livros apócrifos falam até que Jesus foi casado com ela, mas aí já é um assunto mais para frente, vamos... polêmica. A resposta de Jesus, misericórdia e sacrifício. Quando questionado, no versículo 11, versículo 13, Jesus não se defende com argumentos jurídicos sobre a lei, mas com um princípio superior. Ele cita Oséias 6,6, quer misericórdia e não sacrifício. É isso, pessoal. Misericórdia, amor e não sacrifício. A lei não pode ficar tão pesada assim, sabe, de você... Porque às vezes aquele que está fazendo sacrifício, mas ainda está com o coração no pecado, não adianta. É a esposa de Ló. A esposa de Ló foi abençoada para sair da cidade, mas alguma coisa ligava ela na cidade ainda, então ela olhou para trás e virou estátua de sol. É o que Jesus fala do adultério. Não adianta você querer... não, mas eu sou fiel à minha esposa, mas só o fato de querer adulterar, só o fato de pensar em outra mulher, de ver outra mulher que não seja sua esposa com olhos pecaminosos, você já pecou. Então é isso. E aí a pessoa fica naquele sacrifício, aquela, sabe? Mas não adianta esse sacrifício, se o pecado já está ali. Ele quer a mudança, ele quer a misericórdia, ele quer a transformação do coração. Uma vez que você tem a transformação do coração, você entende tudo e peca menos. O pecado fica mais fácil de lidar. O pecado sai de forma natural, porque o corpo está transbordando de espiritualidade, pessoal. Com isso, Jesus inverte a lógica da classe social. Para os fariseus, a pureza se mantinha através da separação, não tocar no impuro. Mateus era o impuro. Para Jesus, a pureza se manifestava através da missão de tocar no impuro e curá-lo, como ele fez com Mateus, como ele fez com vários, fez com leprosos, fez com a mulher do fluxo de sangue, é o que nós vamos falar aqui mais para frente. Ele não estava quebrando a lei de Deus, mas cumprindo-a, a restaurar o propósito original dela, ser luz para os perdidos. Ele demonstrou que o reino de Deus, a categoria social, não é um impedimento, mas é um campo de missão. Como ele mesmo disse, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu vim para restaurar os doentes. Eu vim para estar com vocês, para restaurar o coração de vocês, para transformar o coração de vocês. Eu não estou aqui para separar e ficar julgando. Ah, não, eu sou superior, eu sou puro e você é impuro, e só te condenando, e só te punindo. Não, eu vim para restaurar o coração daqueles impuros. Eu vim resgatar a ovelha. Por isso que eu não acredito em inferno de fogo eterno. Porque o Deus, esse julgamento que eu falei no início, não é aquele Deus de castigar, de ficar punindo, não. É o Deus de trazer a ovelha de volta, de restaurar o coração dela. É isso que o pai quer para o filho. Que pai que quer jogar o filho no inferno e condenar pro resto da vida? Que pai que quer ficar só castigando o filho? Que alegria teria um pai de ficar só castigando aquilo que ele criou? Não, ele quer ver o coração do filho transformado, restaurado, honrando ao pai, honrando aos valores, aos princípios que esse pai ensinou.
sendo um pouco do Pai na terra. Esse amor de Deus, ele quer que o Filho use esse amor de Deus para outras pessoas na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você amando o próximo como a si mesmo, você está honrando a Deus. Não tem como ficar perto de Deus, não tem como cumprir o primeiro mandamento se você não cumpre o segundo. Você ama o próximo, o seu amar pelo próximo mostra Deus que existe dentro de você, mostra o tamanho da sua conexão com o Pai. É isso. Então, Mateus 9, 12 e 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vou justamente naquelas pessoas, os leprosos, os doentes, a prostituta, o ladrão, aquele que extorque o povo. Eu quero restaurar o coração dessas pessoas. As minhas ovelhas que estão perdidas. É o bêbado, é a prostituta, é o drogado, é o ladrão, é o corrupto, é o político. A gente é o pastor corrupto também. A gente tem que restaurar o coração dessas pessoas. E é tempo de arrependimento. É tempo de separação de joio e trigo. É tempo agora de realmente ter o coração transformado. Todo mundo tem a chance de transformar o caminho. Amanhã é sempre um novo dia. Nosso futuro está intacto. O passado foi ruim, fez muita coisa errada. O presente ainda está mais ou menos, mas o futuro está intacto. E mudando hoje o nosso presente, a nossa atitude, o nosso coração, o nosso futuro será diferente. Todo mundo tem chance de redenção. Todo mundo tem chance de ir para o céu e estar com o Senhor até no último momento de vida. Mas devemos procurar. Jesus vai bater na porta, mas a gente tem que levantar para ir lá abrir. Jesus vai passar, mas se a gente não fizer igual o cego e gritar: Senhor Jesus, eu estou aqui, me cura, ele vai passar direto e não vai te ouvir. Então você tem que procurar também. Não tem que ficar só esperando o milagre do céu cair, não. Você tem que procurar Deus também. Acha a forma de procurar Deus. E eu falo para vocês, a melhor forma de procurar Deus é ajudando o próximo. É com amor, é com caridade, é com perdão. A maneira que você mais se aproxima, mais rápido. Não é nem ir na igreja, não. Claro, ir na igreja é importante, estudar a Bíblia é importante, ver esses cultos aqui é importante. Mas quer ficar pertinho de Deus o mais rápido possível, começa a ajudar o próximo. Começa a liberar perdão para aquele que te fez mal. Você vai ver o tanto que você vai conectar com Deus de uma forma muito mais rápida do que ficar fazendo 5 horas de oração. Você vai ver. A atitude fala mais que 1000 palavras. E é isso. Os mais doentes que precisam da nossa ajuda é isso. É os políticos, é os pastores, é as prostitutas, as pessoas que se perderam na imoralidade sexual, que hoje está na depravação total no mundo, né? Pessoas escravas do poder, dinheiro, poder, ladrão, assassino, pobre, pessoal que fica fazendo jogatina, que está perdido no vício, coitados. Vício ali da dopamina, pessoas que controlam esse sistema para viciar e escravizar as pessoas e arrancar dinheiro delas. Esses são os que estão mais perdidos. Esses que levam vários para o abismo são os piores. Eles já têm uma área VIP no inferno. Infelizmente. Tem chance de redenção? Tem chance de ser resgatado? Sim. Mas tem que mudar a conduta, tem que mudar o coração. Jesus conversa com uma samaritana. Aqui tem uma regra de etnia. Não só uma questão de cidades. Porque judeu e samaritano, Bolsonaro e Lula. Judeu e samaritano é Cruzeiro e Atlético. Se odiavam. E ainda mais conversar com uma mulher. A mulher naquela época, infelizmente, o machismo, o preconceito contra a mulher era gigante. Então ele quebra várias coisas aqui, vários padrões aqui. Ele vai conversar com uma samaritana, que era um povo detestado e odiado pelos judeus, e ele ainda conversa com uma mulher. Dá moral para essa mulher, né? Então ele conversa com essa mulher em João 4, 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Jesus ali, ele não quebrou nenhum mandamento praticamente escrito na Torá, mas ele violou múltiplas normas culturais, né, e tradições rabínicas, que na época eram tratadas com a mesma autoridade do que a própria lei.
Sabe quem faz isso? A Igreja Católica. Fala para vocês. A Igreja Católica, a interpretação do Papa, ela vale até mais do que está na própria Bíblia. O que o Papa fala vale mais até do que está na própria Bíblia. Então, a tradição da Igreja Católica, ela tem uma força de expressão que é várias vezes comparada com a Bíblia e várias vezes ultrapassa a própria Bíblia. O que eu posso falar sobre isso? Eu posso falar que agora que eu sei o que é a Bíblia, que eu li a Bíblia, que eu entendo a Bíblia, que faz muito sentido você ter uma interpretação diferenciada daquilo que está ali no texto. De você buscar uma espiritualidade maior do que está aqui no texto ali. E de você, inclusive, às vezes não cumprir o que está ali no texto. Hoje eu entendo a Igreja Católica. Eu não entendia. Eu achava um desrespeito ir contra a Bíblia. Eu achava um desrespeito ir contra a palavra de Deus. Né? Martinho Lutero vem, os evangélicos vêm, somente as Escrituras. Uma vez que você sai fora das Escrituras, você já é um herege. Não, hoje eu entendo a Igreja Católica. Somente as Escrituras pode te levar para o inferno. Somente as Escrituras é perigoso. Então, essa tradição da Igreja Católica, essa outra interpretação é importante. Não estou falando que é a correta, não. Mas se ela traz mais espiritualidade daquilo que está no texto, faz sentido. Não está errado, não. Hoje eu entendo. Mas é por isso que a gente precisa estudar e abrir a nossa cabeça e sair da caixa também. Porque se eu ficar só com preconceito, querendo atacar católico igual muito evangélico faz, eu não vou abrir minha cabeça, eu não vou ter entendimento nunca. Se eu for pastor só de evangélico, eu tenho que ser pastor de Jesus. E aí, automaticamente, qualquer religião, eu vou buscando conhecimentos em várias religiões, em várias interpretações. Eu busco conhecimento e interpretação até de ateu. Às vezes, pessoal, tem interpretação de ateu da Bíblia que é mais espiritualizada do que a própria interpretação dos religiosos. Que edifica mais o coração da gente do que a interpretação dos religiosos. Como é que fica aí? E o ateu nem acredita em Deus. Mas a gente vê, às vezes, ateu praticando no comportamento mais Jesus do que muito religioso. Hipocrisia. Tem que ser falado aqui. Aqui eu falo tudo. Temos que ser isso aqui, ó, Jesus sempre. Então é isso. Ele quebra tradições rabínicas, normas culturais. Não chegou a quebrar a lei de fato, mas mais uma vez quebrou a regra ali, quebrou a norma nesse sentido de chocar as pessoas. Samaria e os judeus ali, eles tinham um problema forte e ele quebrou tudo aquilo ali, conversando com essa mulher. Então ele quebra também a barreira étnica, né, de judeus e samaritanos. Samaritano era considerado um mestiço impuro. E aí a gente tem a parábola do samaritano, que a gente pode falar dela mais para frente, que também é uma quebra de lei. Porque o samaritano ajudar um judeu naquela época era uma coisa quase impossível. E ele fez, porque ele praticou o amor. Já aqueles que eram detentores dos cargos do amor, que estavam conectados com Deus, que deveriam fluir amor, que era um sacerdote, um levita, passaram e deixaram o homem todo caído lá, na parábola do samaritano. Cumpriram a lei. Uma lei que o samaritano, cuidando do ferido, quebrou com o amor. Fez igual quem? Fez igual Jesus. Jesus fala dessa parábola mostrando justamente isso, ó. Entre a lei e o amor, eu fico com o amor. Mas é o amor que eu falei para vocês, é o amor verdadeiro, o amor justo, o amor moral, o amor que te eleva espiritualmente e eticamente. Não é amor de sair cometendo atos aí e falar que tudo que é amor, não é assim não. Então a gente vê a barreira da reputação também, é o perfil da mulher. Porque era uma mulher, pessoal, para a época também impura, né? Vamos ser sinceros. Um homem que buscasse a santidade deveria manter distância de pessoas como ela. Afinal de contas, ela teve 5 maridos, né? 5 maridos. Era considerado uma impura socialmente, né? Uma reputação assim, né? E Jesus vai conversar justamente com ela. Com uma mulher, com uma péssima reputação e samaritana ainda. Jesus quebra ali várias tradições, várias regras, né? E ele aplicou literalmente a interpretação constitucional original.
A lei de Deus serve para aproximar qualquer ser humano de Deus e das pessoas, não para criar sistema de divisão social. Ele estava demonstrando que a graça não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Muitos crentes fazem isso. Olha agora que coisa mais horrorosa na Copa do Mundo. Esses argentinos aí na torcida. Pessoal, fala da Argentina aqui. Gosto do futebol da Argentina. Sempre torci pro futebol da Argentina. Acho o pessoal mais raçudo, né? Vem daquela época de Canidia, Batistuta, desde antigamente, Maradona. Mas o povo é sujo. Eles são sujos. Infelizmente, uns entram ali para quebrar a perna do outro. Antigamente, né? Hoje em dia até menos. Mas mexe com substância ilícita, doparam o branco lá, gol de mão roubado do Maradona, cheio de coisa errada, pô. E agora, essa cena lamentável, esse pessoal na arquibancada que ficou xingando os brasileiros, o pessoal do Egito lá de macaco, esse pessoal tem que ser preso, pessoal. Tem que ser preso na hora. Tem filmagem lá, pega a filmagem e prende esse pessoal. Absurdo. Racismo nos dias de hoje, 2026. Racismo. Então, e o Messi poderia posicionar nisso aí, né? O Messi poderia ter uma palavra de posicionamento nisso aí, vai saber. Mas não faz acepção de pessoas. Preto, branco, homossexual. Quantos crentes hoje julgam os homossexuais? São pessoas de caráter. São seres humanos incríveis. São pessoas de valor. Não são todos, claro. Mas eu conheço, tanto mulher quanto homem, pessoas dignas, pessoas respeitáveis na sociedade, pessoas éticas, pessoas de valor, de caráter, de hombridade, de um nível de moralidade muito maior que de muito cristão. Pessoas que praticam bem, pessoas que fazem caridade, pessoas que perdoam, pessoas que adotam crianças rejeitadas. Então, pessoal, muito cuidado com o julgamento com eles. Jesus mostra pra gente que não faz exceção de pessoas, né? Então, entre Paulo e Jesus, Paulo que condenava a homossexualidade, Antigo Testamento também, com aquela lei bruta de Levítico, né? De espancar escravo, Então, vamos ter bom senso e saber buscar o amor, a espiritualidade dentro da Bíblia, pessoal. Mais um. Jesus cura o filho de um centurião romano. Já está 43 minutos aqui. Para não ficar muito grande, vamos fechar nesse aqui. Vamos lá. Jesus cura o filho de um centurião romano em Mateus 8, de 5 a 10. Vamos ler aqui para a gente. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei lá e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de se sarar, e ele será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E quando eu digo a este, vai, ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E Jesus ficou maravilhado com o centurião. E ouvindo isso, e disseram aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé num homem deste. Quer dizer, os apóstolos estavam ali, viam os milagres, tudo, escutavam as falas de Jesus, conviviam com Jesus, comiam, ceiavam com Jesus toda hora, mas nenhum deles conseguiu ter essa fé do centurião romano, que simplesmente não, você vai curar ele, mas você vai curar de longe. Você vai curar aqui, porque eu sei o seu nível de poder. Esse realmente acreditou. Sabe que na espiritualidade de Jesus, esse realmente acreditou. Esse realmente teve fé na força e no poder de Jesus. Os apóstolos, Pedro viu ele fazendo vários milagres e ainda negou ele 3 vezes. Essa é a diferença da fé. O centurião teve mais fé que realmente qualquer apóstolo que estava ali perto. Jesus ficou surpreendido. E eu vou falar isso aqui no final. Pessoas que surpreenderam Jesus com fé. E não foram os apóstolos, não foram os mais religiosos. Foram pessoas distantes e desconhecidas que surpreendiam Jesus. O que mostram que às vezes não é quem frequenta a igreja.
Não é aquele que frequenta a igreja, não é aquele que participa do ministério, não é aquele que é pastor, que são as pessoas mais próximas de Deus, que têm a fé. Às vezes a pessoa que está mais distante, ela tem muito mais fé do que você. Às vezes a pessoa que está longe da igreja, ela está muito mais conectada com Jesus na vida, na prática moderna do que você. Então, não é fazer jejum, não é pagar dízimo, não é nem na igreja, não é ficar cumprindo norma, não. É aqui, coração. Isso é que faz a diferença, isso que faz a verdadeira transformação, independente da distância. Agora, esse versículo é polêmico. Por quê? Vamos lá. Era um choque cultural. Por quê? Porque Roma praticamente pregou Jesus numa cruz. Os romanos eram justamente aqueles que massacravam o povo. Os romanos eram justamente o inimigo de Judas ali, que Judas estava querendo aquele Jesus revolucionário, militar, libertador político, que cobrava e abusava e extorquia as pessoas com impostos. Roma era o inimigo. Jesus mostra para nós o quê? Ali ele está amando o inimigo. Ele está curando o filho de um inimigo. Ele não estava fazendo acepção de pessoas de novo. Ele vai e pratica amor ao inimigo. Ele cura o filho do inimigo. Ele atende. E é o seguinte, tem um inimigo, no caso um romano lá, mas que pediu ajuda. E às vezes, pessoal, alguém que você odeia vai te pedir ajuda. Na sua vida moderna, alguém que você odeia vai te pedir ajuda. Alguém, às vezes, vai estar na droga, alguém vai estar enterrado no vício, alguém vai estar enterrado em algum pecado, preso nessa prisão, porque pecados são prisões espirituais, vai estar preso nessa prisão, mas ele vai levantar a mão. E você tem que ser Jesus na vida dessa pessoa, você tem que dar a mão e puxar ela para cima, como Jesus fez com Pedro ali nas águas. Quando você sentir que a pessoa pediu ajuda, por mais que ela seja assassino, carrasco, bandido, estuprador, não importa. Ela pediu ajuda, ela quer salvação, ela quer redenção. E você tem que ser o cristão da vez de chegar e puxar ela para cima. Porque se você não fizer isso, você está omitindo, você está deixando de cumprir tudo aquilo que Jesus colocou no seu coração. Você não está sendo cristão. É claro, a gente tem que dar a mão e ajudar, mas a gente também tem que ver se a pessoa que está querendo a mão não quer o braço, ou naquele dia que você não puder dar a mão, ela vai te julgar e vai te... A gente também não tem que ser bobo também não. A prudência da serpente. Então a gente tem que entender que tem pessoas que realmente querem ser ajudadas, pessoas que querem realmente encontrar o caminho da luz. Para essas você tem que ajudar, motivar, impulsionar. Outras só querem te explorar. Outras só querem aproveitar da sua generosidade. Outras só querem aproveitar da sua bondade. Outras você praticamente vai estar jogando pérolas aos porcos. Outras você vai estar perdendo seu tempo. Então você tem que ter esse discernimento espiritual. Eu ajudo muitas famílias, tá? Eu ajudo muitas famílias, eu faço com amor, eu faço com, sabe? Mas eu vejo que tem gente que não quer sair do lugar. Eu vejo que tem gente que não quer trabalhar, que quer ficar só recebendo, igual o Bolsa Família. Tem gente que não quer caminhar com as próprias pernas. Tem gente que quer ser ovelha dependente pro resto da vida. Não ajudo mais. Não ajudo. Não quer sair do vício, não quer se transformar, não quer buscar redenção. Como eu tenho vídeo meu falando sobre isso. A pessoa me pediu cesta básica, pediu ajuda, pediu alimento. Eu fui lá, levei uma palavra, mostrei que a droga estava corrompendo. E agora vai me pedir ajuda de novo. Mas saiu da droga, deixou de andar com as amizades? Seguiu aquilo que eu dei de conselho? Não. Então não merece ser ajudada. Agora, a ajuda que eu posso dar para ela é o seguinte: oração. Oração que Deus possa tocar o coração dela, uma situação para transformar, para ela ter uma metanoia. Nós, pastores, temos que admitir que nem todas as pessoas a gente vai conseguir curar. Nem todas as pessoas a gente vai conseguir ajudar. Que pastor que admite isso? Que pastor que tem essa humildade? Pastor estão entrando em depressão, estão tirando a própria vida por causa disso, porque eles acham que dão conta de resolver qualquer problema. E não dá. Tem problema que é psicólogo, tem problema que é remédio, é psiquiatra. Tem problema que você não vai dar conta com o evangelho, tem problema que vem de criação da pessoa, que vem de infância da pessoa. Eu tive uma situação muito complicada com uma pessoa, mas que eu falei para mim mesmo: não, eu não tenho capacidade de ajudar, o meu máximo está aqui. Mas isso aqui é um trabalho longo, isso aqui precisa de 1 ou 2, 3 anos de terapia isso aqui. Para curar, para entender, para chegar num nível de maturidade, para poder abrir a cabeça, para mudar. Não é meu trabalho.
Não é meu trabalho. E pastor tem que ser humilde para admitir isso. Não, esse eu não dou conta. Esse eu não dou conta. Vou ajudar, vou dar o meu máximo, mas tem que admitir também, tem que saber uma hora que fala assim, ó, aqui é um profissional. E, infelizmente, vamos ser sinceros, tem pastor que acha que é médico, tem pastor que acha que é psicólogo, tem pastor que acha que é psiquiatra, tem pastor que acha que é advogado, não conhece nada de lei e sai misturando as leis da Bíblia com as leis da justiça, mulher sendo agredida aí, com liminar na justiça, e pastor, não, que você tem que perdoar, você tem que fazer as pazes com seu marido. Pessoal, cuidado com seguir a Bíblia fielmente. Paulo fala no Novo Testamento, faça as pazes com seu marido. Tá, mas seu marido está te espancando. Então cuidado. Tenha bom senso, tenha discernimento. Não vai seguir a Bíblia à risca assim, não. Não vai ficar com um cara tóxico que está te espancando só porque está na Bíblia, não. Porque Paulo fala que não é para separar. É isso que eu falo aqui nos meus vídeos. Toma cuidado. Bom, aí tem esse choque cultural gigante. Tem o isolacionismo religioso dos fariseus, que praticamente estavam ali só para os judeus. Os fariseus não se misturavam com os romanos. Eles tinham a religião deles, eles tinham as leis deles, mas aquilo ali não servia para os romanos. Claro, porque os romanos também não queriam, né? Os romanos já acreditavam nos deuses deles lá, né, nas esfinges deles lá, de águia, enfim, na guerra deles ali. Então, era Israel para cá com os judeus, né, e os romanos com essa guerra para lá. Então, não se misturavam. Mas a partir do momento que um romano quer entender um pouco, é a obrigação do judeu, né, colocar ele na lei ali, ensinar, ter paciência. Então, ali Jesus demonstra o alcance da graça, ele é maior do que as fronteiras geográficas ou étnicas que a interpretação humana da lei havia estabelecido. Quer dizer, a barreira geográfica, a barreira étnica, a barreira de superioridade dos romanos em relação aos judeus, a barreira de inimizade, de ser inimigos mesmo, declarados, de colonizados, porque praticamente ali eles eram escravizados pelos romanos, que mandavam em tudo, né? E a questão mesmo da distância, né? A distância. Porque a fé dele era tão forte que ele falou assim, cara, você não precisa ir lá, eu acredito que seu poder é tão forte que daqui você consegue curar. Eu acredito que daqui você consegue fazer a diferença na vida do meu servo. Quer dizer, uma fé muito maior que a dos apóstolos, uma fé realmente diferenciada, que eu desejo para você, eu desejo para mim, eu desejo que todos nós tenhamos essa fé desse centurião romano. Que todos nós podemos caminhar com essa fé, com essa força de fé, de acreditar, com essa certeza, porque fé é uma certeza de algo que não existe, que é algo que você não pode tocar. Mas olha a certeza desse centurião romano, que a gente tenha essa certeza, que a gente tenha essa autoridade, né, de fé na nossa vida, que seja do tamanho de um grão de mostarda ali, ela já é gigantesca, né, mas que eu desejo para todos, que todos vocês tenham a fé do centurião romano, né, que era muito maior dos apóstolos que conviviam com Jesus ali. E ali, Jesus, igual eu falei, ele está cumprindo um outro mandamento, uma outra lei que ele descumpre lá na frente, uma outra regra que ele descumpre, porque a lei é clara, né? A lei é clara, olho por olho, dente por dente, né? Aquele que te injustiçou, te arrancou o braço, você arranca o braço dele. Era a lei de Moisés. Jesus vai aqui ele já estava cumprindo aqui na atitude dele, ele já estava cumprindo uma outra lei que ele quebra depois, que é amar o inimigo. Amava o inimigo, já que Roma pregou Jesus na cruz, ali ele estava amando o inimigo dele. Agora, para a gente fechar aqui com polêmica, muita polêmica, como eu falo para vocês, eu não sou doutrinador, vocês não têm que aceitar tudo que eu falo aqui, vão pesquisar, vão buscar informação, não só na Bíblia, não só com pastores, não só dentro da bolha teológica ali não. Teologia, pastores, igrejas, padres, Bíblia, não. Busca na história, busca na filosofia, busca no gnosticismo, abre a sua mente, aprenda a pensar, meu amigo, aprenda a andar com as próprias pernas, aprenda a ter uma cabeça, sabe, mais inteligente, intelectual, e aí você consegue ligar melhor os pontos, ó, aqui tá falando isso aqui tá falando isso aqui, ó, isso aqui bate, isso aqui não bate,
né? Existe uma interpretação que esse filho do centurião romano, né? Esse filho não era filho legítimo, na verdade era um servo dele. E quem estuda história sabe que naquela época de Roma era muito normal a pederastia. O que é pederastia? Pederastia, homens mais velhos explorando sexualmente jovens. Na verdade, colocando jovens ali como tutor mesmo, cuidando desses jovens, né, dando alimento, moradia, mas tendo também um contato sexual mais próximo. E que provavelmente esse centurião amava muito esse jovem. E que provavelmente tinha isso. Quando você estuda a história, tem essa interpretação. Alguns teólogos que vão mais a fundo falam que a interpretação de que não era um servo do centurião, era literalmente um amante do centurião. Tem uma outra interpretação nesse sentido, e eu tô aqui, eu sou pastor, tenho que ser sincero, tenho que falar tudo. Então pode ser que sim, era um servo sexual ali do centurião romano. Jesus foi lá e fez o bem. Jesus se intrometeu na questão dos impostos, de acesso que é de César, dá a Deus que é de Deus. Foi lá, foca no bem, foca nas coisas de Deus. Jesus sempre focado nas coisas de Deus, mostrando que Jesus dava mais importância nas leis de cura, de restauração, nas leis do reino dele, do que imposto para César, do que revolução militar e política que Judas queria. Ele estava preocupado em passar o reino espiritual. E nós, seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, a gente tem que estar focado nisso também. Não de julgamento, não é claro, a gente não pode, a gente tem que combater as injustiças. A gente tem que lutar contra as injustiças. O que a gente não pode ser é abraçar uma lei só porque é uma lei injusta que vá contra a lei espiritual. Aí é o que eu falei do amor. Ah não, mas está na lei que no meu país que pode... Mas ela vai contra uma lei, né, de Jesus Cristo, de Deus, né, de tirar a própria vida ali, né, de tirar a vida de uma criança que não tem nem como se defender. É pesado, pessoal. Vocês já viram? Bota na internet aí, tem vídeo aí mostrando exatamente o que acontece. A criança é chupada, os membros dela vai ser deslacerado mesmo. Você que é a favor, coloca um vídeo aí pra você, né, ver como é que é mesmo. Se fosse você que tá lá. Porque geralmente quem é a favor, nasceu já, né? É. Você só pode ser a favor ou contra porque você já nasceu. Porque já deixaram você nascer, né? Então, é o que eu falo. Preocupe-se com as leis primeiro, espirituais. Não é se, é fornicação, você não tem certidão de casamento. Leis humanas, lei dos homens, cartório, registro, cerimônia, para o povo ver. Batismo nas águas, ritual, para o povo ver que você batizou, que agora você aceitou Jesus. Mas o que adianta se você não aceitou no seu coração, se não houve transformação? Ceia, alimento espiritual no seu corpo, sangue e pão e corpo de Cristo dentro de você, nas suas atitudes, na sua renovação, na sua leveza, no seu amor para o próximo. Não adianta nada você participar da ceia lá e tá cheio de pecado e não vai mudar nada, entendeu? Reino, foca no reino espiritual. Foca no reino espiritual. Então deixa essa segunda interpretação aqui polêmica, não vou atestar que isso é verdade, né? Se não é, o que importa é a espiritualidade acima de tudo. O que importa é que Jesus amou o inimigo, curou o servo do centurião, foi lá e fez o dele, foi lá e fez as coisas do reino de Deus. Claro, siga as autoridades, cumpra a lei. Não estou falando para você ser anarquista, não. Siga as autoridades, cumpra a lei. Às vezes a lei até é um pouco injusta, mas dá para você cumprir. Às vezes a lei vai ser injusta, um imposto às vezes que está acima, um preço de um arroz que está acima do normal, que a pessoa está te explorando, um combustível que está, né, tá passando o limite ali. Mas que dá para você aceitar, porque não vai ferir nenhum valor cristão seu. Agora, aquelas que mexem com o seu valor cristão, não cumpra. Foca nas coisas do reino espiritual em primeiro lugar, beleza? Bom, para hoje é isso aqui. Temos mais um monte de história, né? São mais de 30 histórias, hoje eu falei 4. Então, assim, os cultos vão ser grandes. É uma série grande essa, né? Mas é uma série que eu tenho um prazer de fazer, porque é muito bom falar de Jesus, é muito bom falar do amor, é muito bom falar da misericórdia. Jesus quer misericórdia, quer amor, quer compaixão, quer restauração. Ele não quer seu sacrifício, seu dízimo, seu jejum, sua ida na igreja.
Ele quer isso aqui realmente transformado. Isso para ele é que faz a diferença. Não é a sua certidão de casamento, não é o ritual de batismo que você participou, não são as coisas materiais. Ele quer que você realmente nasça de novo. Não é sair da barriga da sua mãe, é nascer de novo no seu coração, de ser nova criatura. Pense nisso, o reino de Deus é espiritual. Leia a Bíblia com livro espiritual. Tenha o crivo de ler a Bíblia. É um guia nosso de conduta, mas nem tudo que está lá é para a gente seguir. Saiba ter o crivo, saiba ter o filtro daquilo que a gente deve aplicar na nossa vida com mais amor e daquilo que a gente não é mais para nossa época, caducou, né? Não faz parte mais desse nosso contexto. Hoje a gente não tem escravidão mais, mas na época, infelizmente, Paulo passou pano para a escravidão. Então, é o que eu falo para vocês. A questão mesmo de separação que eu falei também. Cuidado, cuidado. Muita mulher, eu já conversei com mulheres assim, tá? Que ficou anos e anos num relacionamento tóxico, porque o pastor mandava, porque estava na Bíblia, porque tinha que seguir. O cara espancando ela, o cara alcoólatra. E como não tinha cometido imoralidade sexual, não poderia separar. Muita gente tem essa interpretação. Então, cuidado demais, pessoal. Você pode ter uma vida muito miserável, seguindo a risca. E leia a Bíblia, tá? Eu deixei um post aí, vou até pegar esse post aqui de novo aqui, de tudo que tem na Bíblia, porque eu sou sincero e eu falo a verdade. Abra sua cabeça, vai estudar, vá ler a Bíblia. Muita gente fala para você começar a ler a Bíblia em Mateus, é porque se você começar a ler em Gênesis, você vira ateu. Por quê? A Bíblia tem matança, pedofilia, terror, pornografia, assassinato de crianças, escravidão, violência contra a mulher, canibalismo, racismo, homofobia, maldição, sacrifício humano, preconceito, incesto. Ah, onde estão esses versículos? Pode entrar aqui no meu canal mesmo, olha lá, postagens. Eu coloquei essa foto lá. Então, você fica defendendo a Bíblia é a palavra de Deus, tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado. Tem muita dessas... Ah, o diabo fala na Bíblia. O diabo falando na Bíblia é a palavra de Deus? Então, cuidado, pessoal. Cuidado. Vamos saber ter crivo. Isso aqui que eu te falei, pastor nenhum vai te falar. Mas tá tudo na Bíblia. E a gente tem que saber usar esse guia, esse manual, para buscar aumentar e expandir nossa espiritualidade. E não seguir as coisas que estão aqui a risco. Beleza? Um domingo abençoado para vocês. Com leveza, com amor, com paz, mas principalmente com conhecimento, com sabedoria, com discernimento. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual para saber se a sua vida, se seguir a Bíblia, se ser religioso, está te levando mais para o caminho do amor, da paz, da leveza, de andar com Jesus, está te deixando seu caminho mais saudável, mais leve, mais amoroso, cheio de glória, cheio de luz, cheio de paz, ou se é só prisão. Prisão, condenação, fiscalização, julgamento na base da culpa, na base do medo. Daqui a pouco você está tomando remédio. Então, cuidado, pessoal. Vamos ter um caminho mais leve com Cristo, beleza? Um grande abraço, um excelente domingo para todos. Fiquem em paz. Amém.